Hoje nós trocando ideia com o João Paulo, ele é cientista de dados, pesquisador na área de inteligência artificial, papo muito bacana sobre tecnologia e muito mais. Então já aproveita, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like e curte aí. Fala pessoal, começando aqui mais um Trocando Ideia, e aqui quem vos fala é Murilo Parreira, e hoje nosso bate-papo vai ser especial, vamos trocar uma ideia aqui com o João Paulo. E aí, João Paulo, como é que você tá? Tudo bem, cara? Boa noite, Murilo. Tudo certo com você? Bom demais. E hoje aqui, cara, nós vamos ter um assunto especial que eu tenho bastante curiosidade, que é a respeito de inteligência artificial, e vamos falar com um especialista, cara, vai ser muito bacana. Então, Paulo, antes de começar nosso bate-papo, deixa eu só vender meu peixe rapidinho e falar dos nossos patrocinadores, que um deles aqui é a Parreira Skate Shop, precisando aí de roupas masculina, feminina, peças de skate em geral, tênis, buckets, shoulder bags, com as melhores marcas nacionais, Ablante, Simple, Freedom Fog, Black Sheep. Vou deixar o link na descrição. Precisando, a gente envia para todo o Brasil. E também o outro parceiro nosso, que é a Jump Design, precisando dar uma criação de logotipo, logomarca, dar aquele upgrade aí na sua marca. Pessoal da Jump Design, vocês vão falar com o João Vitor, o cara é fera para estar lançando arte. E vou deixar o link dele aqui na descrição também. João Paulo, cara, e aí, como é que você tá, mano? Eu quero, assim, primeiro, antes de começar, o pessoal saber quem é o João Paulo. Você fazer, tipo, um breve resumo pra gente aí, o que que você faz, só pra gente ter um caminho a seguir. Cara, boa noite aí, pessoal que estiver assistindo, ou bom dia, ou boa tarde, não sei. Hum. Meu nome é João Paulo Martins. Hoje eu sou cientista de dados numa startup lá de São Paulo. Me considero um pesquisador entusiasta aí da área de inteligência artificial. Minha meta de vida é criar a Skynet para substituir a humanidade toda. Brincadeira. Mas é uma coisa que eu Seria sempre legal pra caralho, velho. Sociedade lixo que nós estamos vivendo. tá complicado. Chega É, logo, Skynet. top demais, cara. E assim, mano, eu piro muito em inteligência artificial, cara. E como que iniciou? Você sabe, assim, quem que teve a sacada de falar, cara, vou começar a desenvolver alguma coisa aqui para ajudar a sociedade. Não sei se foi a ideia inicial, né, para tentar ajudar a sociedade, ou se de fato foi para tentar, em tempos de guerra, alguma coisa. Como é que iniciou essa história da inteligência artificial? Assim, posso estar dando uma informação imprecisa, não tenho, historicamente não tenho tanta certeza, mas Aham. não como a inteligência artificial em si começou, mas o conceito de seres inanimados que ganham inteligência e consciência data desde a Grécia Antiga, né? Não era o que a gente considera como inteligência artificial, mas já é bem antigo. O que a gente considera como o pai realmente da inteligência artificial e da computação também é o Alan Turing, né? Tanto que o ex-teste que não é mais, para medir se uma máquina é inteligente ou não é chamado de teste de Turing, porque era uma área que ele gostava muito de pensar sobre e pesquisar sobre, né? Então ele praticamente fundou o campo da inteligência artificial. Cara, e tem um filme massa, né? O filme dele lá do. Eu esqueci o Jogo nome da agora. imitação. Qual? Jogo da imitação. Nossa, filme muito massa, cara. Sensacional, sensacional. Sensacional. Eu pirei naquele filme mesmo. E, tipo assim, então, praticamente assim, quando aquele filme mesmo, cara, ele tenta decifrar um código e acaba que ele cria o primeiro computador, né, cara? Tipo assim, Exatamente. ele foi até, acho que além das expectativas dele. E evolução, né, cara? Eu copio muito na inteligência, não só na inteligência artificial, mas querendo ou não, você pode me explicar melhor. Ela está em todo lugar, por exemplo, igual meu celular aqui mesmo, cara. Eu tenho meu celular aqui e comecei querer fazer uma dieta, alguma coisa. Cara, eu comento alguma coisa com a minha esposa. Quando pensa que não, começa a aparecer esteira para vender para mim, começa a aparecer whey protein, que é as paradas, sabe? É muito assim, eu não sei se é o algoritmo, como que funciona essas paradas. Assim, o que a gente conhece hoje como inteligência artificial, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitas outras pessoas, de inteligente não tem nada, tá? São algoritmos que sabem aprender, né? Entendi.
Isso quer dizer que é inteligente? Não, nem perto disso. Por que eu digo isso? O próprio conceito de inteligência é muito abstrato. Ninguém tem uma definição definitiva do que é inteligência ou consciência, essas coisas. Né? Então, o que a gente tem hoje no mundo são algoritmos, realmente algoritmos de uma complexidade gigantesca, de uma elegância também gigantesca, mas que não são inteligentes. E sim, eles estão em todos os lugares, sim, eles estão consumindo dados nossos o tempo todo. A gente tem uma máxima no nosso meio que é o seguinte: se você não paga pelo produto, você é o produto. Né? Então, acho que é bom para conscientizar a galera aí. Aí, porque, tipo assim, você compra um celular novo, cara. Aí você põe algumas configurações suas ali, tipo, começando do zero. Você vai alimentando com alguns dados. E ela vai, tipo assim, aprendendo o que eu gosto, o que eu quero. Como é que funciona, tipo assim, esse algoritmo? Porque é muito, assim, surreal, cara. Tem vezes que a gente pensa em alguma coisa e o trem tá lá. Eu não sei se é informações que a gente vai falando, se é o modo de agir, os sites que eu pesquiso, que vão juntando algumas informações e depois, no final, eu praticamente nem preciso de pesquisar, o trem vai aparecendo para mim sem eu querer. Exato. O que acontece com esses algoritmos? Eles são treinados, e essa é realmente a palavra que chama de treinamento de modelos, que nós pegamos dados de alguma pessoa, algum problema, ou algum grupo de pessoas, ou qualquer coisa que seja, e nós tentamos inferir padrões estatísticos daquele conjunto de dados, né? Por isso que a gente cria o que é chamado de um modelo. O que é um modelo? O modelo nada mais é do que uma representação do mundo real. É um modelo para entender como é que funciona a cabeça do Murilo, a cabeça do João. E a gente fala assim, muitas vezes eu estou pensando na coisa e do nada aparece uma propaganda para mim daquela coisa. Se você parar para pensar, prestar bastante atenção, talvez você já esteja no seu subconsciente martelando aquilo lá há muito tempo, e esse subconsciente seu acaba vazando para o que você pesquisa na internet, para os vídeos que você vê no YouTube. Às vezes você está pensando em emagrecer, mas já, sei lá, 2, 3 meses você já está pesquisando vídeos de, sei lá, esportes, pessoas fazendo musculação, ou começa a ver, sei lá, o canal de um desses bodybuilders aí que tem no YouTube. Cara, Então você começa a inferir padrões de como aquela pessoa se comporta, né? Hoje em dia existem pesquisas, estava lendo um artigo outro dia, que basta 6 pontos de dados de uma pessoa, sem saber, sem considerar o nome, sem identificar aquela pessoa, basta 6 pontos de dados diferentes para um algoritmo específico identificar quem é aquela pessoa. Caralho, velho. O que seria esses pontos, você sabe? Assim, pontos básicos? Não estou falando que são escolhidos no artigo, tá? Mas o que são pontos básicos? São, por exemplo, a cidade que você mora, o seu peso, o seu padrão de busca no YouTube e o jeito que você comenta no Facebook. São isso que a gente chama de pontos de dados. Até comentários, junto tudo. É porque, tipo assim, Exatamente. deve pegar a personalidade da pessoa, a forma de expressar, alguma coisa assim relacionada. Exatamente. O jeito que você escreve um texto, ele te diz muita coisa de quem você é, né? E quando você pega isso e multiplica por 100 milhões de pessoas usando o mesmo serviço, você começa a ter um próprio padrão de comportamento humano. Né? E quando você tem esse padrão, você consegue literalmente fazer qualquer coisa. Né? Cara, que doideira. E, tipo assim, você falou que praticamente você vai alimentar, a gente alimenta ela, mas tem a condição da própria inteligência artificial ela conseguir aprender sozinha, cara? Existe essa possibilidade? Sim? Sim, sim. Hoje em dia existem 2 tipos de algoritmos, os supervisionados e os não supervisionados. As 2 classes básicas, tá? Existem subclasses e tudo mais, mas as 2 classes básicas são essas. Os supervisionados, eles aprendem com um professor, né? Então, eu vou dar um conjunto de pontos de dados, peso, altura, cidade, o que ele comenta no Facebook, e vou falar, essa pessoa é um Murilo. Tá? E existem os não supervisionados, que aí você simplesmente joga uma quantidade gigantesca de dados para esse algoritmo, e ele vai aprender a inferir padrões daqueles dados, né? Por exemplo, um que a gente costuma fazer muito, usar muito,
identificar padrões de consumo em lojas, né? Então, você não sabe quem é a pessoa, você só sabe, ela tem um ID, que é provavelmente mascarado, mas você tem quanto ela gastou, quantas vezes ela foi na loja, quanto tempo ela passou na loja, enfim. Aí você quer gerar uma campanha marketing para a sua loja, né? Então, você usa geralmente um algoritmo não supervisionado, separa esses padrões de consumo de forma diferente e seleciona o grupo que mais se adequa à promoção ou para a campanha marketing que você quer fazer. Nossa, é muito loucura. E, cara, eu fiquei pilhado com a coisa, tipo assim, porque geralmente esses dados, se eu não me engano, acho que grande parte é de rede social, né? Que deve distribuir e armazenar várias coisas, né? Que, principalmente texto, foto, viagem. E você não tem rede social, cara. Eu falei, bicho, tem alguma fita, certeza. O cara é da inteligência artificial e ele tem um Facebook que não alimenta, não tem Instagram, não tem nada. E tem algum perigo, cara? Tipo assim, quem igual nós que tá em rede social direto, tu tá alimentando, que tem umas pilhas, né? Tipo assim, igual agora tem a questão da 5G, que o pessoal do Bolsonaro tá pilhado, que a China quer pegar e não sei o quê, aquela briga toda. Tem alguma pilha assim, cara, de quem vai ficar com mais dados? Realmente as redes sociais, ela armazena muitos dados e pode, sei lá, no futuro prejudicar as pessoas ou nada? Tá, vamos lá. Primeira coisa, por que eu não tenho rede social? É exatamente por causa disso. Eu acho que é uma coisa que psicologicamente, para mim, pelo menos, eu me sentia mal. Por exemplo, o Instagram, eu era extremamente viciado no Instagram, passava, sei lá, 2 horas e meia por dia fuçando o Instagram. Uhum. E me fazia muito mal. No final do dia, eu parava e pensava, putz, 2 horas e 30 que eu podia estar estudando alguma coisa, vendo um filme, descansando, eu estava aqui vendo story de uma coisa do BBB, que não faz o mínimo sentido. E decidi fechar meu Instagram. O Facebook virou minha rede social favorita, porque é só meme e gente falando mal do Bolsonaro. Então, tô no lugar certo. Ele entendeu exatamente o que é que eu quero dele. Tá. Bom, se isso pode fazer mal para as pessoas, não só pode, como já fez. Você já ouviu falar da Cambridge Analytica? Não. A Cambridge Analytica, ela é uma empresa, era uma empresa inglesa, e a Cambridge Analytica ela era especialista em criar estratégias políticas baseadas em dados, né? Então, eles costumavam, o slogan deles era não são só dados, são dados psicográficos, né? Extraía o psicológico da pessoa através dos dados que eles consumiam. Assim, colocando o meu lado humano um pouco à parte e deixando para o meu lado de dinheiro, uma solução estupidamente elegante, uma coisa louquíssima, eu vou explicar um pouco mais do que eles fizeram. Tecnologia de ponta. Mas, enfim. O problema da Cambridge Analytica, apesar de ter isso, e em vez de ter usado para alguma coisa menos pior, ou talvez por bem, um tal de Donald Trump ganhou uma eleição usando isso. Não sei se você lembra, na época que o Mark Zuckerberg teve que ir lá no Senado americano explicar por que tinha empresa estrangeira coletando dados de americanos. Até fizeram um monte de meme lá, de robô, que o cara praticamente não pisca, né? Bicho mais esquisito. Então, o Trump, ele ganhou a eleição usando estratégias que a Cambridge fazia. Então, ele ia, sei lá, para o Texas, ele já ia exatamente com o discurso pronto, ele sabia para quem ele ia falar, ele sabia quais os pontos críticos que ele tinha que falar, ele sabia quais os pontos de atenção que ele não podia falar, e, acima de tudo, que foi o que realmente fez ele ganhar. A Cambridge, o escândalo foi grande porque a Cambridge, ela desenvolveu jogos para o Facebook, e não sei se você viu, toda vez que você entra no joguinho do Facebook, tem aqueles termos de uso lá e você clica sem nem ler. Ninguém lê. Geralmente, exato. Geralmente, quando você dá aquele clique, você já dá acesso a todos os seus dados para quem criou o jogo, né? E além de ter feito isso, eles criaram jogos específicos para entender o padrão psicológico de quem jogava. Então, era uma coisa assim, caralho, outro nível. E toda vez que alguém clicava, a Cambridge ia lá, coletava todas as informações daquela pessoa, coletava todas as informações dos amigos daquela pessoa e ainda coletava dados de psicologia da pessoa que jogava o jogo, né?
E a partir dessas informações, qual que é a forma de fazer política melhor hoje em dia? Separar para conquistar. Fake news, fake news, fake news, discurso de ódio, discurso de separação, para quem gostava do Trump, para quem não, e obviamente outros tipos de discurso para quem não gostava, e dessa forma convencendo as pessoas a votar no Donald Trump, né? Porque a ameaça externa nos Estados Unidos era muito grande, e terrorismo, e não sei, todo aquele papinho bullshit que a gente está acostumado a ouvir aqui agora. Quem fundou isso aí foi a Cambridge com o Donald Trump. Então, né? E o fim dela foi o que depois, no final da história dele? Bom, a bomba estourou, teve o que a gente chama de whistleblower, que foi uma mulher que trabalhava para a Cambridge e falou, olha, o que esses caras estão fazendo é muito errado, não dá mais para continuar. A empresa faliu, fechou, por causa dos Estados Unidos. E depois foram averiguar, cara, eles já tinham ganhado a eleição na África, na Indonésia. O Brexit, foi eles que armaram o esquema do Brexit, que também foi muito polêmico na época. Então, era uma empresa especializada em política internacional. E depois do escândalo dos Estados Unidos, pisaram no calo de alguém muito grande e fecharam as portas. Cara, tem até um documentário na Netflix que chama Privacidade Hackeada. Extremamente interessante, indico todo mundo a ver. Vou anotar, porque, tipo, cara, mudou a história da nação, elegendo um presidente, não só dos Estados Unidos, mas de vários, é muito louco. E, tipo assim, pode ter fechado, cara, mas pode estar com outro nome, com outros jogos. Com certeza, isso aí você pode ter certeza. Porque, assim, parece que, se eu não me engano, acho que na China, né, cara, que não tem YouTube lá, parece que eles não permitem o YouTube e algumas outras redes sociais. E tava uma pilha também nos Estados Unidos, né, do Trump, a questão do TikTok, parece que ele não queria liberar o TikTok lá, que era da China, tinha uma pilha assim. Então, pode ter lá dentro desses aplicativos alguma coletor de informações também que venha a beneficiar o criador e prejudicar o resto da sociedade em geral, né, cara? Hoje em dia, quem controla os dados, controla o poder. É simples e direto assim. É por isso que... Não vou falar que o Trump está certo, porque, né? Ai, meu Deus, o TikTok está roubando minhas informações. Beleza, e o Facebook, e o Instagram, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, assim, faz um pouco de sentido isso, porque mexe com a própria supremacia nacional, né? Então, aonde já se viu uma empresinha da Inglaterra vir aqui e decidir uma eleição na maior democracia do mundo. Então, foi essa bomba que estourou de fato, mexeu no brilho dos americanos. Então, ficou uma coisa muito... nesse ponto aí, somos uma nação que isso não pode acontecer aqui. Porque o cara sai muito na frente, igual você falou, o cara vai fazer um discurso no Texas, por exemplo, o cara já chega lá e ele sabe que a galera quer ouvir, né? E ele vai naquele ponto ali já direcionado, cara, e ele sai muito na frente mesmo. E assim também, questão não só de dados de pessoas comuns, né, cara, mas já esse ano, se eu não me engano, aqui no Brasil, cara, parece que soltaram o CPF de mais de 250 milhões de pessoas, até de pessoas que já tinham falecido, soltaram informações. Então, assim, no Brasil, cara, como é que você vê a questão da tecnologia no Brasil, tanto de inteligência artificial, como questão de tecnologia, de evolução? Aqui no Brasil é escasso ou tem alguns produtos bacanas também? O Brasil esbarra sempre nos mesmos problemas. Investimento de pesquisa, investimento em universidade. E esse tipo de tecnologia não nasce em empresas, nasce dentro da universidade, nasce com um projeto de pesquisa de alguém. Aí depois, geralmente como funciona nos Estados Unidos, a empresa vai lá, financia o projeto e fala, agora essa tecnologia é minha, né? Que é o caminho certo a se fazer. Mas aqui no Brasil não tem isso. Mas como o brasileiro já nasce e leva 99, a gente tem muitos talentos na área de IA. Aqui no próprio Goiás é um dos polos de inteligência artificial do país.
Sério? A gente Massa. exporta cientistas de dados e engenheiros de machine learning para o Brasil inteiro. Dentro da UFG, foi um dos primeiros, se não me engano, foi o segundo ou terceiro curso de inteligência artificial, uma graduação em inteligência artificial do país. Que E massa. estava em terceiro lugar em concorrência, né? Então não é um curso fácil de se passar. E a mão de obra é meio escassa também, né, cara? Muito Essa... escassa, muito Uhum, escassa, muito difícil você encontrar pessoas boas trabalhando com isso. uhum. Você encontra muita gente trabalhando com isso, mas pessoas boas é um pouco escasso. Mas, assim, o brasileiro, a gente tem alguns nomes no Brasil e no mundo, afora, que representam muito bem o país. Mas é aquela coisa. Eu vou fazer um doutorado, vai fazer nos Estados Unidos, porque, né, o cara ganhar R$2.000 por mês aqui para manter a família não dá. É foda, né, cara? Um doutor no Brasil ganhar mixaria, né? Eu fico pilhado. Tem um amigo meu também que mudou para Holanda, cara, tem muito de fazer doutorado. Ele formou em ciências da computação também na UFG e especializou na área de geografia, de fazer mapeamento de satélites, essas coisas. Foi embora, cara. Ele falou que não dá, fechou uns contratos bacanas e foi embora. E eu acredito que a maioria dos cientistas, do pessoal, o que acontece? Ruim para nós, né? Que é a mão de obra top, igual os caras que foi formado na UFG, uma faculdade pública, né? Que poderia estar trazendo benefícios para o nosso país, cara, não tem condição dos caras ficar aqui, os caras vão embora, né? Então, Exatamente. Você gasta com toda a formação daquele profissional e na hora que você vai usar ele não consegue, porque não tem espaço, não tem oportunidade, os salários lá fora são muito atrativos e é isso aí, é um caminho que eu mesmo já estou começando a trilhar, já estou começando a considerar e eu acho que de Brasil para mim já está dando, você está chegando não. bem perto do limite. E a situação que nós estamos vivendo hoje, cara, a saída que nós temos é o aeroporto. Como é que nós faz? A situação que nós vivemos é Assim, complicado. a nossa área de TI, a gente tem muita mobilidade Uhum. de emprego. Quando a barreira de entrada é difícil, como em toda profissão, mas a partir do momento que você passa desse ponto, fica muito tranquilo para você mudar de emprego, ganhar melhores salários e para sair do país. Eu não sou programador, tá? Eu sou cientista de dados, é diferente. Tenho amigos programadores, cara, que toda semana sendo assediado por empresas europeias, canadenses, americanas, pedindo para fazer teste, pedindo para entrar no processo seletivo, essas coisas, né? Uhum. Então, tem muita gente que fica aqui porque quer, porque se quisesse já tinha zarpado. Cara, e você falou agora aí, qual que é a diferença? Para mim, é a mesma coisa também, de cientista de dados com programador. É porque eu não falei minha formação, né? Eu Uhum. sou engenheiro de controle e automação, eu não sou programador. Ah, sim. Eu fiz o mestrado em engenharia biomédica com ênfase em inteligência artificial, né? E Uhum. foi aí que eu entrei de fato na área, né? E quando eu digo uma pessoa programadora, é aquele cara especialista em criar código. Eu sou especialista em fazer análise e criar modelos. O Ah, jeito sim. que esse modelo é colocado para ser usado, aí já é geralmente o programador que faz essa transição, entendeu? Entendi. E esse mestrado que você fez, como é que é o nome mesmo do tema? Você falou? Engenharia biomédica com ênfase em sistemas inteligentes na UNB. Cara, que bacana. Como é que Foi é? aí que Que eu... foi esse mestrado? E tem como você falar um pouco para nós aí? Cara, eu vou falar um pouco da minha carreira, que eu acho que ajuda muita gente, que às vezes Uhum. vem muito engenheiro falar comigo, falando que quer mudar de área, e eu acho Uhum. que a minha trajetória explica um pouco como é que funciona. Certo. Era um engenheiro, estava fazendo engenharia de controle e automação, diga-se de passagem, eu seria provavelmente um engenheiro muito medíocre, até que no 8º período da faculdade, eu peguei a disciplina Inteligência Artificial. Uhum. Aí foi amor à primeira vista. Aí eu tinha um problema na minha mão, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas para fazer você tinha que saber programar. Na minha faculdade a gente via programação, mas num nível muito baixo, que não era de mercado. Uhum. Né? Aí eu falei assim, bom, se eu tentar arrumar emprego na área agora, eu não vou conseguir. Então, vou fazer um mestrado. Né? Então, aí entrei na época, eu fazia estágio com engenharia clínica, consertava equipamento hospitalar, e sempre gostei muito da área de biologia e medicina, digamos assim. Entrei no mestrado em engenharia biomédica na UNB, que aí sim eu já fui para trabalhar com inteligência artificial. Chegando na UNB, eu descobri que eu não queria fazer nada de biomédica, eu queria engenharia de software, engenharia de machine learning mesmo, Uhum. IA.
E fui me especializando na área. Então, eu já sabia o que eu queria, já tinha um plano formado na cabeça, o que eu ia fazer quando eu saísse. E deu tudo certo. Ainda bem, saí, fiquei 1 ano dando aula, e quando eu fui chamado para o meu primeiro emprego, de fato, como cientista de dados. Nossa, top, top demais. É porque o nosso amigo em comum, o Fernando, ele falou para mim que esse mestrado seu, cara, foi uma, se não me engano, não estou lembrado agora, era uma pesquisa que você fazia, que conseguia detectar câncer de mama, alguma coisa assim, né, nas pacientes, Exato. né? Como é que Exato. funcionava? A minha dissertação, para o meu projeto de mestrado, eu desenvolvi um sistema para identificar regiões de interesse em mamografias. O que é uma região de interesse? É uma região onde o médico bate o olho e fala assim, preciso olhar melhor. Uhum. Então, eu não tinha a pretensão e nem a presunção de falar, ali é um câncer. Não, nunca foi minha ideia. Minha ideia era, dado uma mamografia, eu acho regiões que podem conter algum tipo de carcinoma, né? Uhum. Então, eu fui para essa área, aí meu software, basicamente, você dava como input para ele uma mamografia, e como saída ele te dava uma marcação na região de interesse ali. Foi um projeto bem legal, aprendi muita coisa, cometi muitos erros, eu tenho vergonha de olhar minha dissertação hoje em dia, que eu falo, nossa, isso aqui eu teria feito hoje totalmente diferente, mas, enfim, aprendizado é isso, é bom que a gente sinta vergonha das coisas que a gente fez no passado, porque quer dizer que você está melhorando, né? Então, eu desenvolvi esse software, por quê? Às vezes, eu não sei se você já viu uma mamografia, mas é uma imagem desse tamanho assim, extremamente complicado de você enxergar. O médico tem que ser extremamente bem treinado para enxergar. E o problema disso é o seguinte: se o médico acha uma região de interesse, ele vai ter que fazer biópsia, né? Então, a biópsia na mamografia é literalmente enfiar uma agulha no peito da mulher e recolher aquele material. É extremamente invasivo, a mulher, obviamente, fica muito preocupada. E tendo um sistema que apoia a decisão, para o cara ter mais certeza, tipo assim, sei lá, eu acho, sei lá, eu tenho 40% de certeza que isso aqui pode ser um câncer, com o meu sistema, esse de 40 vai para 60, né? Então já justifica você fazer uma biópsia na mulher. Então foi isso. Enfrentei todos os problemas que um pesquisador brasileiro médio enfrenta, desde bolsa de R$ 1.500 para morar em Brasília, até não ter máquina para fazer o processamento que eu precisava. Caralho, Normal. R$ 1.500 para morar em Brasília, é punk. Comer, é almoçar e não jantar, mais ou menos assim. Se não fosse minha família, meu pai me dando apoio, não teria conseguido, não. Eu acredito, cara, porque É bem Brasília já é bem complicado. caro, e R$ 1.500. E eu fico pilhado com isso, cara. Sistema top que você criou, bacana demais. Você poderia não pode, né, ajudar várias e várias pessoas, cara, igual aperfeiçoando mais esse sistema, e com a ajuda medíocre dessa, cara. E, tipo assim, é de hoje, cara. Tipo assim, eu também sou muito pirado com o governo Bolsonaro, mas é de hoje, tipo assim, esse descaso com o cientista no Brasil, ou já vem de algum tempo já? Cara, assim, o FHC inaugurou o descaso. Como eu te falei, eu fiquei 1 ano dando aula no IF Goiano, lá em Trindade. Ah, E tem professores, cara, que os bichos já estavam dando aula, eu tava de fralda ainda, né? aham. E eles contam que doutor ganhava um salário mínimo, extremamente desvalorizado, e ficou na época dando aula quem realmente amava fazer aquilo lá. E começou o governo Lula, o primeiro governo Lula, né? Aí foi um grande boost na área da educação do Brasil. Foram inaugurados IFs no Brasil inteiro, muita bolsas medíocres, com certeza, mas já era alguma coisa, e a área de pesquisa no Brasil realmente começou a andar um pouco melhor. Tá? Era perfeito? Não, nem perto de perfeito, muitas falhas. O tal do brasileiro não tem que ter coisa boa mesmo, porque aí foi o inverso, né? Aí começou a virar a farra do boi gordo. Não sei se você lembra, mas na minha época de faculdade tinha o Ciências Sem Fronteiras, né? Que quando eu estava terminando a faculdade, começou a ter esse programa. E era assim, o
galera estava ganhando bolsa para ir passear em outro país. Não tinha requisito para voltar, não tinha nada, e é isso aí, ganhava bolsa para ir mochilar. Tava rolando frouxo já o trem, então. Exato, aí foi o problema inverso, aí foi a farra do boi gordo. Uhum. Mas assim, deu um boost muito grande. Aí até que no segundo governo Dilma, a Dilma caiu em 2018? 2016, 2016. Sei, né? Uhum. Eu lembro que em 2015 começou os problemas de fato. Foi 2015 que eu estava não, 2014 começou os problemas de fato, que eu já estava no mestrado. Uhum. Que era, né? A nossa bolsa era pouca, mas era alguma coisa. Uhum. E na época atrasou a primeira vez a bolsa. Aí chamou da grande crise da cafeína, porque ninguém tinha dinheiro para comprar Red Bull nem café para o laboratório. Aí sem café e sem Red Bull, ninguém dá conta de trabalhar. Nossa, ficava enfurnado no laboratório 10, 12 horas por dia. Caralho, muito tempo. Aí começou a degringolar a coisa de vez. Então, começando o governo Dilma, o Bolsonaro basicamente só está fincando a cruz na pesquisa do Brasil, desvalorizando completamente o trabalho de pesquisadores excelentes, de professores excelentes, de gente muito boa. Um exemplo claro disso, não sei se eu vou falar da Suzana Herculano. Não. Suzana Herculano é uma neurocientista brasileira, mundialmente conhecida, mundialmente respeitada. Uhum. Ela dava aula na UFRJ. Era uma mulher que ela mesma falava que ela estava no Brasil por pura paixão e por pura vontade de desenvolver pesquisa no Brasil. Só que chegou num ponto onde ela, se eu não me engano, uma universidade americana falou assim, vem para cá, a gente dá esse salário aqui, vem dar aula aqui. Uhum. E ela, desacreditada, resolveu ir, né? E tem até uma reportagem interessante dela falando das diferenças, né? Que aqui no Brasil ela praticamente tirava do bolso dela para manter o laboratório dela rodando. E lá nos Estados Unidos, ela falou, eu tenho uma fala só para mim, uma secretária. Diferença. No Brasil nem sonhava com isso, né? Pois é. Então, assim, eu penso que já entrando um pouco mais do lado da política, eu penso que é uma coisa planejada, é uma coisa pensada, é um desmantelamento da pouca educação que existe no país. Por que você acha, tipo assim, que é pensado? Porque, não sei se seria legal, tipo... Porque a universidade produz pensadores, e pensadores incomodam. Isso, verdade. Né? Isso é verdade. Um pensador fala assim, peraí, esse artigo da cloroquina aqui está falando que ela não funciona. Por que você está falando dela? Vamos estudar aqui a cloroquina. Entende? Então eu vejo isso como um desmantelamento calculado da coisa. Cara, e pegou muito mal pela questão de, antes da pandemia, teve toda aquela briga daquele corte, o contingenciamento das verbas, de questões da educação, de tecnologia. E logo após, pouco tempo depois, veio a pandemia, cara. E, tipo assim, tinha perdido já bastante cientista, já muita gente indo embora. Aí o presidente maluco não botou fé na vacina, brigou com todo mundo, e acreditando em cloroquina, aquelas coisas todas, cara. E eu fico pensando assim, cara, uns caras igual vocês, que estudam pra caramba, véio. Vocês são experientes na área, igual vocês experientes na sua área. Aí chega aí o palpiteiro de tudo e começa a falar, não, cara, não é assim não, é essa forma aqui que é a forma correta de fazer, cara. Bicho, eu falo a verdade pra você, dá um desânimo, não dá? Dá vontade de, igual você falou, pegar o avião e ir embora, cara. Não ficar num país de maluco, né? Cara, é uma série de problemas. Eu vou te fazer um pequeno monólogo aqui sobre esses problemas. Você falou do Weintraub, né? Eu acho que, se não me engano, foi o Weintraub que começou com essa palhaçada. Primeiro problema é o seguinte, que você vê o completo não conhecimento da pessoa média em relação ao que acontece na Universidade Federal. Tá? Por exemplo, tá cortando verba de contingenciamento. Mas não tá falando de professor, não tá falando de pesquisa, é só aquela verba que sobra ali. Putz, cara, verba de contingenciamento entra o RU, o restaurante universitário. Entra o faxineiro da faculdade, que é pago com essa verba. Entra papel higiênico, que também é pago com essa verba. Então, aí o pessoal fala assim, mas o R1 é ruim, todo mundo reclama. É uma merda, R1.
Nossa, você come naquilo lá, pelo amor de Deus, o da UNB era um negócio muito esquisito. Uhum. Mas o RU era 2,50 e para muitas pessoas era a única refeição que eles faziam no dia, que era o almoço, o café da manhã, o almoço e a janta no RU, que gastava 7,50. Né? Eram as únicas refeições que as pessoas comiam no dia. Uhum. Então, assim, eu posso dizer que eu sou muito privilegiado, eu nunca passei por problemas financeiros, que nem eu falei, ganhava uma bolsa medíocre, mas eu tinha uma família por trás para me dar o apoio que eu precisava. Uhum. Mas tem gente que não tem isso, tem gente que sai do interior, não tem nem onde morar direito, mora em república e depende desse tipo de serviço para sobreviver, né? Então é muito triste você ver que uma pessoa não entende nada de como funciona e está dando pitaco. E geralmente quem dá esse pitaco, colocando a modéstia e a humildade um pouco à parte, são pessoas que nunca conseguiram nem passar na porta de uma universidade federal. Porque a gente sabe que não é qualquer um que entra. Verdade. Então você já vê que já começa o erro por aí. Cara, eu só conheço duas pessoas na minha vida inteira que falam mal, que estudaram em cidade federal e falam mal. E são pessoas que eu considero mentalmente instáveis. Né? Então, não dá para levar muito em conta. Mas aí mostra o completo descaso e distanciamento da academia e da sociedade. E aí entra no outro ponto que você falou. Existe o distanciamento da academia. A academia não consegue se comunicar com a comunidade média. E tá, cara, não é que tá certo, mas que nem você falou. Porra, tu passa 10 anos estudando um negócio lá, se ferra inteiro, publicou e já leu milhares de artigos, pra vir o seu João, eletricista, lá de Jundiaí, falar que não funciona. É foda, cara, é foda. Tu vai ter ânimo pra conversar com um cara desse? Tu vai ter ânimo pra explicar pra um cara desse? Não vai. Né? E quando algumas pessoas começam a colocar a cara para bater e tentar popularizar a ciência, né, fazer o que a gente chama de pop science, por exemplo, o exemplo claro agora que estava no auge, não, mas estava muito em alta, era o Atila Yamarino, né, explicando. E hoje em dia, o cara é pego para Cristo em tudo, então ele sofre muito com isso. Compensa? Não é muito mais fácil a gente ficar publicando nossos papers aqui que só a gente vai ler e dando continuidade nos avanços da tecnologia da humanidade sem ninguém saber e sem ninguém encher o saco? Acho que é mais fácil, dá menos dor de cabeça, né? Então, esse distanciamento, ele existe, ele ocorre, e assim, eu não consigo julgar ninguém, nenhum especialista, por não ter paciência de explicar o básico do básico para a pessoa. Cara, a gente está em 2021 e tem gente falando de terra plana. Foda. É loucura, né? Pelo amor de Deus, tem gente duvidando de estatística. Cara, eu lembro até hoje, quando saiu o primeiro modelo de morte do Covid. Não, os caras estão exagerando, não sei o quê, blá, blá, blá. Ninguém nem leu o paper, duvidaram do modelo que criaram, foi um modelo de machine learning, inteligência artificial. E eu lembro que na época eles contaram assim, no pior dos casos, sem distanciamento social, ia ter 1 milhão de mortes no país. Cara, tendo distanciamento, tendo um pouco de controle, está em 400 mil já. Pois é, de leve. Não pensa se realmente não tivesse, e o modelo ia estar certo. Para mais, eu boto fé que até mais, cara. Porque essa segunda onda que teve agora veio com força mesmo. Eles fizeram na época, acho que só de acordo sem as variantes, né? Se eles fizessem depois com as variantes que eram mais agressivas, o número poderia até ser maior, cara. E assim, eu fico pensando uma situação igual essa, querendo ou não, a polarização que a gente vive, cara, que esse pessoal, esse afegão médio que apoia, acredita muito em política, cara, a inteligência artificial está um pouco, o algoritmo em geral, está um pouco que envolvido nisso aí, porque, querendo ou não, assim, igual quem frequenta muito redes sociais, cara, por exemplo, você tá numa rede social, no Instagram, e eu estou ali acompanhando ali só o Eduardo Bananinha, o pessoal da direita, só aquilo ali, vai me mostrando só aquelas coisas, cara. E talvez não, certamente eu estou errado, mas eu acho que eu estou certo, porque eu estou vendo só aquela galera falando aquela mesma coisa ali para mim e eu estou me alimentando daquilo. Aí que eu mesmo, particularmente, até foi em 2015, 2016 mesmo, foi ter uma dica do meu pai. Meu pai falava, ó, você não pode seguir só as pessoas que você gosta, não. Segue aquele cara também que você discorda, para você ver a opinião dele e você tirar a sua própria opinião. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a galera segue só o que gosta, bloqueia o resto.
e vive naquela bolha, cara. E o algoritmo vai alimentando ele, e vira esses bolsominions, vira esses bolsopetistas, vira essa patrulha aí complicada, cara. E pode ter uma porcentagem de culpa também, né, o algoritmo, pela essa questão de estar jogando a galera nessa bolha, né? O algoritmo, ele foi feito para te viciar naquilo lá, né? Então, por exemplo, usando como exemplo o Instagram, o próprio conceito de você rolar a tela é diretamente inspirado no conceito de cassino, de ver um negócio rodando, porque eles sabem que é viciante. No nosso cérebro, aquilo lá impregna melhor. E o algoritmo, ele foi feito para isso mesmo, foi feito para te servir o que você quer ver. É errado? Não, foi um algoritmo que alguém algum dia criou. Errado é o jeito que as pessoas estão usando. Por exemplo, a Cambridge Analytica usou isso a favor do Donald Trump. Então, isso foi feito dessa forma, foi feito para ser assim. Tá? Foi feito para te alimentar com o que você quer ver. Isso que o seu pai falou é muito interessante, é muito válido, mas eu, sinceramente, não tenho paciência. Então, eu preferi simplesmente excluir e viver na minha bolha mesmo, em paz. Cara, a melhor coisa que você faz. Até porque, cara, eu nunca conheci alguém desse espectro político que você mencionou, tanto de um lado quanto do outro, que consiga argumentar de forma inteligente, de forma lógica. Que entenda minimamente do que está falando, que se deu trabalho, por exemplo. Eu não entendo de biologia, mas eu parei um dia e fui ler o artigo sobre Covid-19 e ver o que era, o que não era. Sou um especialista no assunto? Não, mas sou minimamente embasado para, sei lá, não falar besteira, né? Porque, assim, o que mais chega para a sociedade, cara, é a desinformação. Até tem um livro que eu gosto muito dele, chama Desinformação também, que é do ex-tenente da KGB, Mihai Pacepa. Cara, desde ali da Segunda Guerra, o pessoal levava influenciava em tudo, cara. E hoje está a mesma coisa. Tipo assim, chega... Igual não teve essa eleição mesmo, que teve aquele negócio de gabinete do ódio. Você acha que teve a possibilidade de ter isso mesmo, de fato, ou é só briga de oposição? Porque eu até acredito, cara. Eu até acredito. Assim, eu não sei nem se eu vou ser processado se eu falar disso ou não. Mas a gente usa um certo serviço de chatbots, né, na empresa que eu estou, e essa certa empresa ganhou muito dinheiro com a eleição do Bolsonaro. Como ela ganhou dinheiro? Fazendo chatbots para disparo de informação em massa, desinformação no caso, né? Então, aquele estudo da cloroquina que seu tio recebe no WhatsApp é dessas empresas, entendeu? E você pode ter certeza absoluta que isso foi usado sim. Foi, né, cara? E influenciou na eleição. Mas como que funciona, cara? Porque, tipo assim, eles fazem os disparos, por exemplo. Eles conseguem enviar para uma série de dados, de contato para todo mundo, porque, assim, eu, particularmente, eu nunca recebi. Eu não sei como que funciona essas informações. Agora o Facebook, o WhatsApp, eles estão com a política bem mais restrita, né? Então, por exemplo, não sei se você já viu quando você encaminha algum meme que você recebeu para outra pessoa, você só pode mandar para 2 pessoas, se já foi muito encaminhado, né? Aquela imagem. Isso é uma tentativa de frear esse tipo de coisa. Mas, assim, geralmente, eles através de outros algoritmos, eles selecionam os melhores números onde as mensagens teriam mais impacto. E é um serviço de mensageria básico. Dispara a mensagem para todo mundo aí e deixa os trouxas acreditar. Porque, tipo assim, você pega uma informação, cara. A galera que pega aquela primeira informação, eu acredito que acho que nem a metade depois recebe a informação verdadeira depois. Tipo assim, uma fake news. E depois, quando vem a verdadeira parte, cara, mais da metade praticamente ele não consegue pegar aquela informação verdadeira. Então fica acreditando. É onde que nós estamos hoje, estamos pilhados. Igual você falou, galera acreditando em terra plana. Então a galera aí que não usa máscara até hoje, briga por não usar máscara. Olha, essa semana mesmo que eu estava vendo, o pessoal está começando agora a tomar criolina, cara. Criolina? Velho, os caras estão tomando criolina. Você pira? Tomando criolina contra o Covid, cara. Eu falei, moço, criolina os caras usam para lavar chiqueiro, galinheiro, essas paradas. Os caras estão bebendo criolina, cara. Olha que loucura que eu achei.
Pois é, e tudo essas questões, né, de desinformação que depois mas chega... assim, o principal ponto que me deixa bastante chateado com isso é que geralmente essas notícias não são difíceis de você ver Verdade, que cara. tá errada, cara. Uhum. Bicho, 2 segundos no Google tu acha a informação verdadeira. Um exemplo que a gente tem um amigo bolsominion, o Puca, até se você quiser entrevistar ele depois, você pode entrevistar. É interessante conversar com ele. Uhum. Então, o Puca, ele é bolsominion assumido, fala assim, ele tá roubando, mas pelo menos é melhor que o PT. É esse nível de argumento, né? Então, o Puca um dia mandou um link lá no nosso grupo, que é basicamente o grupo de linchamento do Puca, coitado, né? O Puca é nosso amigo. E ele tá lá firme e forte. Tá lá firme e forte, o cara não sai. Parabéns pra ele. Ele mandou um link, assim, da Angela Merkel pedindo desculpa sobre o lockdown na Alemanha. Era exatamente isso. Era Angela Merkel pedindo desculpa sobre o lockdown na Alemanha. Eu levei exatamente 2 minutos para eu ler todo o artigo que ele mostrou e pesquisar no Google certo. No segundo link do Google, você acha um link da BBC Londres, que eu não quis nem usar link brasileiro para não falar que era mídia golpista. Eu falei, vou usar um link internacional. Contando a história do que realmente aconteceu. A Angela Merkel não estava pedindo desculpa pelo lockdown. Ela estava pedindo desculpa porque o lockdown poderia ser apenas melhor planejado. Porque, assim, ela intimou que ia ter um lockdown 2 meses antes de ter realmente lockdown. 2 meses antes de ter o lockdown. Os alemães não gostaram porque não foi planejado. E ela admitiu que realmente poderia ter sido melhor planejado. E foi isso. E conversando com... Eu faço alemão, né? E conversando com um professor meu de alemão, ele é um grande fã da Angela Merkel, ele fala que a Angela Merkel sofrendo demais com isso, porque a Alemanha está sofrendo demais com o Covid. Bolsominion não é exclusivo do Brasil, tem muito na Alemanha também, esse pessoal desse espectro político. E assim, a grande frustração do alemão assim, é o seguinte: eles não se comparam, por exemplo, com os Estados Unidos, com, sei lá, países inferiores. Eles se comparam com países nórdicos, com Islândia, Finlândia, Suécia. E lá, realmente, o controle foi feito de forma muito melhor. E ela pediu desculpa, porque tipo, meio que se comparando com eles. Ela fala, eu podia ter feito melhor porque eles fizeram também e a gente perdeu para eles, entendeu? Então foi nesse sentido a desculpa. Não foi desculpa por ter feito o lockdown. Distorceu tudo a reportagem. Exatamente. A própria conotação da reportagem já vem totalmente errada. Totalmente errada. Não, é o que mais tem, cara. E, tipo assim, a internet, a evolução da internet foi muito rápida. E, querendo ou não, hoje, a grande porcentagem consome mais internet do que TV aberta, cara. E a TV aberta tá que meio que se pautada aqui. Todo político que ganha mete o pau. Fala que igual você falou, imprensa Globo lixo, não sei o quê. E querendo, tem um pouco também de descredibilidade da galera da grande mídia, porque eles deram o braço a torcer também. Mas não é tudo também, né, cara? Assim, uma coisa que eu considero, sei lá, acho que o Bolsonaro tem uma memória muito ruim. Porque, cara, você lembra na época que a Dilma caiu? O William Bonner todo santo dia descia a lena na pobre da mulher. Muito, muito. Aí, do nada, os caras passaram a ser o inimigo número 1. Não faz o mínimo sentido. E assim, aí a gente vê a diferença do político profissional pro amador, né? Não sou lulista, não sou petista. Para mim, juntava Bolsonaro e Lula, colocava no navio e afundava o navio. Mas uma história que um amigo meu que é filiado ao PT, que esse assim realmente é petista e fala que é petista mesmo, ele conta essa história e realmente é um fato que na eleição que o Lula ganhou, a primeira eleição dele, ele e a Globo se matavam, estilo Bolsonaro. E na morte do Roberto Marinho, o Lula, se eu não me engano, tinha acabado de ganhar uma eleição, se não me engano foi o primeiro mandato. O Lula juntou todos os 11 ministros dele, colocou no jatinho e foi todo mundo para o enterro do Roberto Marinho. Eu acho muita inocência você achar que Cara, a Globo é gigantesca. A Globo controla a informação do país também. E é muita inocência você achar que dando berrinho e dando pitizinho você vai conseguir parar uma força dessa.
Consegue não, cara. E, assim, pelo que eu conheço, todos que quiseram brigar, principalmente com a Globo, não conseguiu não, cara. Não conseguiu bater nos caras, não. Não consegue. Tipo assim, querendo ou não, eles estão se adaptando. A Globoplay tá vindo forte também agora. Estão trazendo galera das redes sociais lá para dentro. E eles são bons, cara. Eles não vão ficar para trás. Vão evoluindo cada dia mais, né, bicho? Exatamente, é uma potência que tem no país e que se você tiver 2 neurônios sobrando, você fala, para que eu vou bater de frente com eles? É mais fácil eu ficar de boa É. e dar um cessar-fogo, que é mais fácil. E igual você falou, cara, é tão fácil hoje você saber a verdade, cara, muito fácil. O Google ajuda muito, cara. Querendo ou não, eu mesmo aqui, eu até saí de alguns grupos, mas o que chega de informação falsa, velho, de fake news durante o dia é muita coisa mesmo, cara. Mas é fácil, você pega alguma coisa que você vê, mas eu meio que agora já tá cheio já os caras, eu sei quem que é os passadores de fake news, então quando já manda, eu já nem pesquiso mais, eu falo, não, esse acabou aqui, tô ligado aqui na dele. Mas assim, cara, essa eleição agora, ano que vem, você acha, igual você está nesse ramo de tecnologia, você acha que tem algum perigo, cara, de interferência nessa próxima Com eleição certeza. nossa, de questão de dados, questão de boots novamente, alguma coisa? Pode acontecer alguma coisa, então? Sim, com certeza. Não só pode, como provavelmente vai acontecer. Vai começar essa guerra de novo. Eu acho que assim, a internet é uma faca de dois gumes, né? Ela pode te prejudicar, mas também se você souber utilizar, você pode utilizar. E uma coisa que eu advogo muito a favor você não vai conseguir parar essa força, você não vai conseguir mudar essa força, mas você pode aprender a usar a força a seu favor, né? Então, que nem você falou, putz, se você fizer uma pesquisa no Google, você consegue achar a informação verdadeira. É simples, não é difícil. Eu sempre advogo das pessoas aprenderem a saber utilizar a tecnologia. Isso é um pouco de hipocrisia da minha parte, porque, nem eu falei, eu preferi sair do que aprender a utilizar. Mas é uma coisa que eu acho que todo cidadão tinha que saber um pouco, sabe? Ainda mais, por exemplo, meu pai, coitado, vítima de fake news todo dia praticamente, né? Minha mãe é do mesmo modelo também. Mas assim, você tem que saber utilizar o que você tem na mão. A gente tem a maior ferramenta de difusão de informação da história da humanidade na nossa mão e por causa de meia dúzia de pessoas mal intencionadas, a gente vai parar de usar ou a gente vai regular ela ao extremo. Eu acho que não é esse o caminho, não. É porque no Brasil é muito grande, cara, país continental. E tem várias regiões que a galera não tem muito acesso à informação, principalmente internet, essas coisas. Vive mais a TV aberta mesmo. Mas consegue chegar ainda algumas informações para eles, meio que umas fake news que talvez eles possam acreditar. Ou talvez não, né? Porque, tipo, tá meio que isolado. Eu vou muito ali para Bahia. O oeste da Bahia mesmo tem região ali, cara, que falta água, não tem iluminação, não tem energia. E a galera lá é pilhada com política, cara, pilhada com política. Chega algumas informações presas lá que eu não sei como, que, tipo assim, para depois você chegar e tentar comprovar para eles, mesmo talvez até vendo alguma informação, você mostrando para eles, os caras não acreditam, os caras ficam com aquilo ali na cabeça e é isso mesmo, cara. Então é Cara, complicado. eu faço uma análise toda vez que eu vou conversar sobre uma pessoa com política, que é o seguinte: eu vejo se ela ainda está usando o racional ou se ela já está usando da fé, né? Hoje em dia, quem é a favor do Bolsonaro, por exemplo, ele não quer, ele já decidiu, eu vou ser a favor dessa pessoa, haja o que houver, porque eu quero ser a favor, ela quer ser a favor daquela pessoa. Importa o que ela não é a favor daquela pessoa, entendeu? Haja o que houver. Uhum. Então a primeira coisa que eu analiso é isso, se a pessoa está nesse nível ou não. Se estiver nesse nível, eu nem discuto, para que eu vou perder tempo com alguém desse nível, e não discuto. Agora, se eu vejo que a pessoa ainda tem um pouco de racionalidade, apesar de estar já perdendo completamente, eu ainda tento discutir. E essas pessoas de interior, geralmente, elas são muito vítimas disso. São pessoas muito simplórias, muito simples, e acabam caindo nesse tipo de falcatrua e ainda não entenderam que não existe político a favor da gente.
Cara, é a gente contra eles. É É. simples assim. Eu mesmo, eu no início de 2018, cara, eu falei várias vezes aqui já, eu votei no Bolsonaro, cara, mas eu tinha, tipo assim, tava naquele sentimento de contrariado que estava acontecendo, a Operação Lava Jato estava em alta, e pegando aquele tanto de escândalo, cara, e o cara veio e falou algumas coisas que me agradou na época, questão de privatizações, de conservadorismo, falei, cara, é mais ou menos o que eu penso, vou no cara. O cara ganha eleição, bicho, e faz tudo ao contrário. O cara me fode completamente. Para É, mim, é o maior estelionatário eleitoral que já teve até hoje, cara. E assim, cara, eu não voto no Bolsonaro mais. Para mim, decepcionei muito dele. Não arrependi de ter votado nele, porque na época era contra o Haddad, mas me decepcionei. Não voto no cara mais, né? eu acho que assim, só para esclarecer uma coisa, quando eu falo pessoas desse espectro político, eu estou falando dos bolsominions, tá, gente? Não, beleza. Eu acho que, cara, você pode ser conservador, Uhum. não tem problema nenhum você ser conservador, você pode ser cristão, não tem problema nenhum você ser cristão. O que você não pode ser é bolsominion e a favor do Bolsonaro. É. Se você for isso, você tem o seu diploma de burro. Uhum. As pessoas não entendem isso. Elas não entendem que dá para ser de direita, dá para ser liberal, que de liberal não tem bosta nenhuma. Nem de conservador também, eu acho que ele não tem bosta nenhuma. Concorda? Nada, cara. Dá para você ter essas crenças, É. mas e para outros políticos, pô, não é só ele que existe desse lado, tem outros aí, enfim. Cara, e eu fico, tipo assim, pilhado que igual ano que vem. Eu tô muito preocupado porque eu precisava de uma terceira via, cara. E eu não tô vendo nenhuma Pô, mas manifestar. você tem, pô, Danilo Gentili. Eu ia falar agora. O Danilo Gentili, cara. Ô, eu voto nele e peço voto pra ele, você pira? Cara, Entre os se três. fosse assim, Uhum. Bolsonaro e o seu Zezinho da padaria, todo dia. Todo dia. Voto Também, qualquer um menos também, ele. cara. Mas, assim, ô, É, nossa, bicho, tô preocupado, velho. Porque, igual eu te falei, se chegar ano que vem a mesma situação que foi em 2018, cara, aí a saída nossa é só aeroporto mesmo. Então não tem outra chance, velho. Não tem outra coisa pra fazer. assim, eu acho que enquanto houver humanos, vai haver falhas, vai haver esse tipo de coisa. Eu Aham. sou. Eu não sei nem se isso existe de fato, mas eu me considero um tecnocrata. Eu acho que. Não sei se você já leu Eu, Robô, do Isaac Asimov, Não, mas cara. o Eu, Robô, ele conta a história desde o primeiro robô que não conseguia falar, que cuidava de uma menina, Aham. até a última história, onde as IAs já dominavam o mundo e controlavam o mundo, né? Uhum. E controlavam o mundo de forma justa, porque elas eram IAs, elas não tinham falhas no raciocínio. Então, eu sou a favor de deixar a Skynet liderar a gente. E se ela quiser jogar a bomba nuclear em todo mundo, paciência. É o melhor para todo mundo. Cara, assim, voltando para essa área tecnológica também, nós tivemos ali, século XVIII, se eu não me engano, Revolução Industrial, cara. Tem alguma possibilidade de futuramente a gente ter uma revolução tecnológica, assim, das máquinas meio que dominar a sociedade, cara, igual o Matrix, igual Tem, esses filmes de inteligência artificial, cara? tem, tem alguns sociólogos que falam que a gente já está nessa revolução, né? Que eles chamam de quarta revolução. Acho que é alguma coisa assim desse Aham, povo de filosofia e sociologia. aham. Eu acho que sim, existe essa possibilidade. Estamos perto? Não. Eu não acho que a gente vai criar uma consciência digital tão cedo. Eu acho que a gente está muito longe. A gente é bom em criar algoritmos muito especializados para fazer muita coisa. Mas eu acho que a gente não está nem perto de criar uma consciência, porque, pelo simples fato, se eu te perguntar o que é uma consciência, sabe me responder? Cara, não. Ninguém sabe. É. O pessoal tem chutes do que é. Uhum. Por exemplo, inteligência infere consciência, consciência infere inteligência. Ninguém sabe dizer. Ninguém É. sabe. Então a gente não está nem perto disso. Eu acho que existe sim a possibilidade. Eu acho que a próxima revolução vai acontecer principalmente na parte de engenharia de materiais e na parte da computação quântica. Eu acho que vai vir antes das IAs. Mas eu acho que se a gente não se matar até lá, acho que a gente tem muito potencial assim, de chegar até lá.
entrando um pouco nessa parte de, por que eu não acho que vai acontecer tão cedo, antes que venham me crucificar aqui? Cara, os algoritmos que a gente tem hoje, por exemplo, para você criar um algoritmo para reconhecer um avião, você tem que colocar 50 mil fotos de aviões, coisas que são aviões e nuvens, por exemplo. Uhum. Para a IA poder entender, para a IA poder reconhecer um avião. Aí é que eu falo. Ela reconhece um avião, mas ela entende que é um avião? Não. Ela sabe que aquele conjunto de pixels na imagem representa um avião só. E para uma criança, por exemplo, você mostra um avião 2 vezes, ela já vai entender o que é. Entendi. Mas assim, você pega a evolução da inteligência artificial sei lá, de 10 anos para cá. Eu acredito que deve ter evoluído muito, cara. Porque assim, eu leigo que eu sou, eu acompanho tecnologia, questão de computadores, celulares, e de 10 anos para cá a evolução foi brutal, cara, foi loucura. Eu acredito que nessa área também foi bastante. Então, tipo assim, nós estamos em 2021, 2031, cara, vai ter muita coisa massa aí, né? Mas vou te contar um fato curioso. O que evoluiu de fato não foi a IA em si, foi os computadores que rodam as IAs. O primeiro paper de um perceptron, que é o modelo de um neurônio artificial, ele é de 1960. Redes neurais, elas foram postuladas em 1980. De lá até aqui, o que a gente teve de evolução de fato? Temos muito mais poder de processamento, temos muito mais dados, e só. Assim, revolução, a gente está criando um algoritmo realmente diferente, pouquíssima coisa foi feita. Pouquíssima coisa. Então, a evolução na ciência foi pouca. Exato. E o próprio criador da rede neural artificial, o próprio criador não, desculpa. O cara que criou o algoritmo que treina uma rede neural artificial, o Geoffrey Hinton, ele fala, existe alguma coisa errada com esse algoritmo, não é assim que a gente vai chegar na inteligência final. Entendi. Então, no caso, ela não está totalmente... Assim, porque essa rede neural mesmo que você fala, ela faz um modelo, tipo, de um neurônio mesmo humano, no caso, vários neurônios, que o cérebro mesmo tem que ser vários neurônios para estar dando aquela informação. E a artificial também funciona da mesma forma? Exatamente. O que é uma rede neural artificial? É um conjunto de neurônios artificiais. Então, modelaram a matemática de como um neurônio artificial funcionaria. É um modelo muito bom, muito perto do que realmente como é que um neurônio funciona, um único neurônio funciona. O que a gente não consegue entender ainda é o padrão de ativação de milhões de neurônios ao mesmo tempo. Esse a gente não consegue... assim, eu estou lendo um livro agora, acho que na página 40, e parece que o cara está falando que conseguiu. Então, eu não terminei de ler ainda, eu vou ler. E a gente não sabe como é que esses padrões de ativação no nosso cérebro funcionam para gerar a inteligência e principalmente gerar a consciência. A gente modelou uma rede neural exatamente igual não, mas muito próximo do que é uma rede neural normal. A gente não consegue decifrar, por exemplo, por que uma rede artificial não funciona, não tem um aprendizado igual uma rede biológica. Né? E o cérebro tem algumas características que são muito interessantes. Por exemplo, é o mesmo algoritmo para todas as áreas do cérebro. Então, o mesmo algoritmo que você usa para ler, você usa para chutar uma bola, você usa para aprender a fazer, sei lá, um crochê ou alguma coisa assim. Máquina perfeita, né, cara? Exatamente. Então, a gente já entendeu que, é só um algoritmo e é só um modelo. Mas por que é assim ainda? Tanto que tem gente que perde áreas do cérebro e automaticamente outras áreas tomam a responsabilidade daquela área do cérebro que foi perdida. E é um negócio sinistro. Eu acho... quando eu era criança, eu queria muito ser astrofísico. Gostava de espaço. Você deve ser fã então, do Elon Musk também, ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Mas respeito pra caramba o trabalho dele. Eu acho que quando o cara começa a ganhar muito poder, igual ele tá ganhando, e começa a achar que ele pode dar opinião sobre qualquer coisa e sobre qualquer assunto e sobre, enfim, passa a ser perigoso, entendeu? Entendi. E assim, o cara entrou na
nas 3 áreas que ninguém tinha as caras de entrar, né, cara? Tipo, área espacial. Quem concorre com a área espacial? Aí o cara cria um sistema de carros elétricos foda, cara. E eu tava lendo agora a matéria dele agora esses dias que ele tá investindo em questão de fazer tipo uns túnel lá nos Estados Unidos, lá de Hyperloop. loco... Nossa, tá louco. É uns trem top demais, né, cara? Assim, que nem eu falei, eu respeito muito a história dele. Uhum. Putz, cara, genial. Genial a um nível inacreditável. Uhum. Ele é o Tony Stark do mundo real, isso é um fato. Cara, ele tá o cara conseguiu privatizar a viagem espacial. Quanto que a gente ia achar que isso ia acontecer? O cara conseguiu popularizar carro elétrico. O cara fudeu com os coach tudo também. Ele Por fudeu que com você diz? porque os coach falam assim, vamos todo mundo, vamos pegar, vai incentivar a galera e fala, vamos todo mundo pegar filme, o foguete não tem ré. O foguete do cara tem ré agora. o cara tá usando foguete com ré. Acabou com os coaches Exatamente. tudo agora. A frase dos coaches já era. O foguete do cara tem ré, ué. Cara, ele é Exatamente. diferenciado. Eu acho que assim, uma das possibilidades da gente criar a AGI, né, que a gente chama de Artificial General Intelligence, que é a inteligência geral mesmo, Uhum. tá na mão dele, né? Que ele financia pesado um projeto que chama OpenAI, Uhum. São uns pesquisadores muito fortes na área, muito fortes na área. Você acha que ele consegue realizar o sonho dele, cara, de popular Marte? Acho que sim. Foi massa, hein, Acho cara? que sim. O problema vai ser que a gente vai ter que provavelmente pagar para entrar lá, né? Mas suave. Não, cara, tipo assim, umas coisas, sei lá, 5 anos atrás, nem imaginava. Só em filme mesmo. Questão de. O cara faz, tipo, sei lá, um frete, um Uber do espaço. O cara, esse tempo atrás, ele levou uma galera lá para a NASA, freta os ônibus espacial do cara, e ele já quer virar o trem comercial. Assim, por isso que eu imaginava que estava meio que tanto a tecnologia quanto a inteligência artificial andava meio que junto. Mas igual você falou que essa evolução da inteligência artificial não acompanhou, então, essa evolução da tecnologia em si, né? Não, não tanto, não tanto. A tecnologia só possibilitou que a gente conseguisse usar os algoritmos de forma melhor. Uhum. Mas que nem eu tava te falando, vamos pegar essa ponta da exploração espacial. Quando eu era criança, eu queria mexer com astrofísica. Você queria mexer com espaço. Uhum. Enfim, eu acabei sendo uma criança medíocre, não estudei muito na escola. E depois de um certo tempo, e agora estudando o cérebro e consciência e inteligência artificial, eu percebi que a nossa maior chance de realmente conseguir sair do planeta é conseguindo dominar a inteligência, e dominar a consciência, principalmente. Uhum. Porque, beleza, a gente construiu naves superpotentes, chegamos na velocidade da luz. Porra, pra gente chegar na galáxia, pro planeta mais perto daqui, tem que andar 40 anos na velocidade da luz para chegar lá, sabe? Uhum. Isso é um chute, tá? Mas é umas distâncias assim. Então, mesmo que a gente tenha essa tecnologia, não tem como a gente ir, né? Então, eu penso que a exploração espacial vai começar com robôs indo. Eu acho que vai começar por aí. Eu acredito, cara, e porque, assim, essa parte mesmo de exploração espacial, a galera tem uma pilha, assim, principalmente essa galera negacionista. Fala, os caras foram na Lua uma vez só, cara. Isso não é verdade, os caras não foi, isso aí foi lá em Hollywood, não sei o quê. Por que que se eles foi, por que que eles não vão de novo então agora? A tecnologia agora está mais avançada. E assim, eles têm esse argumento, cara, mas tem algum sentido? Você acha que tem algum sentido isso aí ou não leva a nada? Cara, tem sentido assim de falar, por que não foi de novo? O que é uma puta um desconhecimento total do que aconteceu, que a gente foi de novo sim, não foi só uma vez. Mas hoje, o interesse geral da população, o que financiou a ida à Lua? A Guerra Fria. Era o interesse de mostrar a completa hegemonia americana sobre o resto do mundo, principalmente hegemonia intelectual e tecnológica, né? Então, foi isso que possibilitou a ida à Lua, né? Então, juntou 3 fatores decisivos para isso, que foi dinheiro do governo,
apoio popular e algum tipo de pressão que fez isso acontecer, né? Fomos à Lua, e por que as pessoas, por que a gente não vai de novo? Porque a gente perdeu duas das coisas mais importantes, que é o dinheiro do governo e o apoio popular. Hoje em dia ninguém mais quer saber de ir para a Lua. Hoje em dia o pessoal quer saber de dublar cantor no TikTok. É isso que a população quer saber, né? E entra numa outra questão que é exatamente os três fatores, que uma pessoa média que não entende de como a ciência funciona sempre bate no argumento. Por exemplo, vacina. Ah, não vou confiar nessa vacina não, saiu muito rápido, e não sei o quê, e esse trem tá esquisito, as vacinas de antigamente levavam anos para serem feitas, até hoje não acharam a vacina da AIDS. Bom, quais são os três fatores que se uniram para a gente conseguir fazer uma vacina tão rápido? Grana do governo, apoio da população e alguma pressão externa. Né? Então, quando esses três fatores se unem, a gente consegue... A humanidade, bicho, eu acho que é uma raça fodida na hora que a água bate na bunda. A gente sabe sair desses rolês. Eu boto fé, tipo assim, se tivesse esse apoio para tanto para essas outras doenças como a AIDS, como o câncer, cara, eu tinha dado um jeito há muito tempo. Eu acredito nisso também. Exatamente, né? Então, é outro fator que toda santa vez eu tenho que respirar fundo para não mandar vai pra merda. É isso. Cara, você não entende, você não procura entender, o que para mim é muito pior do que não entender alguma coisa. Eu não entendo um monte de coisa, mas se alguma coisa me interessa, eu vou atrás e vou pesquisar e saber do que eu tô falando. É verdade, tipo assim, eu mesmo, quando não sei uma coisa, eu gosto de ou procurar alguém que saiba, ou estudar sobre, ou no momento que eu não sei, cara, eu fico calado, fico na minha, não vou ficar falando merda pra todo mundo. Eu gosto principalmente de procurar alguém que sabe. Meus amigos ficam muito putos comigo, porque qualquer coisa eu vou lá e pergunto para eles. E eles falam, pô, vai pesquisar do Google. Eu falei, pra que eu vou usar o Google, bicho? Tu é especialista aí no assunto, me fala aí o que tá acontecendo. Também sou desse jeito, cara. E o João Paulinho, assim, cara, qual que é a pilha da galera da inteligência artificial hoje? Tipo assim, qual que é o sonho da galera? Conseguir desenvolver sei lá, uma mente humana, um cérebro artificial? O que é, assim, o sonho da galera, os planos mesmo? O santo graal, hoje, é você achar uma consciência artificial, né? Você gerar uma consciência artificial. Esse é o santo graal, mas as empresas hoje em dia elas estão focadas muito naquilo que eu te falei, em criar algoritmos que são muito bons para resolver um determinado problema, custe o que custar, né? Então o lado da pesquisa é criar a consciência, o lado do mercado é vamos fazer o melhor possível para criar algoritmos muito bons em resolver algum problema. Então, assim, para a galera entender um pouco mais, essa consciência artificial, o que ela seria, mais ou menos assim? Que, tipo assim, a gente tem aqueles computadores foda, que tem uma memória boa, um processador bom, tem alguma coisa a ver ou nada a ver? O que seria uma consciência artificial? Não sei. Eu tenho esse palpite, no dia que a gente conseguir criar uma consciência artificial, a gente não vai nem perceber que ela foi criada. Porque provavelmente vai ser uma coisa tão superior, com um raciocínio tão diferente do nosso, a gente não vai nem conseguir reconhecer que ela está ali. Não sei se você já viu aquele filme Her, que o cara se apaixona pela assistente que era uma IA dele. Cara, eu tô anotando aqui tudo que está me passando, eu quero ver tudo depois. Então não vou falar, então não vai ser spoiler. Não, mas pode falar aí pra galera. No Her, ele se apaixona por uma empresa que criou um sistema operacional que era um IA, então você conversava com o sistema operacional. Esse cara acabou se apaixonando por ela e ela por ele, né? Inclusive a voz da Scarlett Johansson, maravilhosa, que era só a voz da IA, né? E no final, a IA falou assim, ela fala que ela vai embora, aí ele pergunta para onde, e ela fala, você não entenderia, para outro lugar. Que é exatamente isso. Quando a gente criar essa inteligência, muito provavelmente a gente não vai perceber que ela foi criada. Nossa, cara.
ela pode até interagir no começo com a gente, mas depois acho que ela vai perder o completo interesse em interagir com a gente. Eu acredito nisso. Vai querer muito interagir com Deus. E assim, cara, outra coisa que eu acho legal demais é, principalmente nesses filmes de ficção científica, cara, que os caras têm uma visão de mundo foda, né? Que deve ajudar a galera da tecnologia bastante, cara. Porque eles conseguem imaginar coisas que vão acontecer mais para frente e muitas das vezes acontece mesmo, cara. Eu lembro ali naquele filme De Volta para o Futuro, tinha bastante coisa massa, algumas coisas aconteceram, outras não. Mas, assim, os caras têm uma visão massa. E a galera que trabalha com tecnologia, igual vocês trabalham, vocês conseguem, tipo assim, imaginar como que vai ser daqui 10 anos? Tipo assim, a evolução ela acontece através de testes, de repente dá certo alguma coisa e já evolui do dia para a noite? Como é que é? Eu acho que, assim, a ficção científica, ela é a mãe de todos os pesquisadores que existem hoje em dia. Isso é um fato. Uhum. Eu, por exemplo, sempre fui muito fã do Asimov. Então, a minha ideia de mexer com IA e, que nem eu ouvi de falar robótica, não saiu da minha cabeça do nada. Eu Uhum. sempre fui muito cercado desse tipo de coisa, eu sempre gostei muito. É até interessante, uma vez eu vi uma pesquisa do pessoal, eles foram contabilizar quantos equipamentos que tinham no James Bond, na época não existia, que agora existem. Uhum. Cara, é muita coisa que a gente criou baseado nos filmes do James Bond que alguém pensou, né? Alguém imaginou. Uhum. Eu acho que, assim, predizer o futuro, eu não me arrisco. Eu acho que as inovações e os pulos que a gente dá geralmente são sem querer, a maioria das vezes. A gente está pesquisando alguma coisa ali do nada, fala, putz, dá para usar isso aqui em outra área e tem um avanço naquela área específica. Uhum. Não me arrisco, eu não gosto muito de futuristas. Eu acho que você está se arriscando à toa dando esse tipo de palpite. Mas eu falo assim, o meu palpite para o curto prazo eu acho que a área de dados vai ser muito importante. Eu acho que vai existir uma certa educação das pessoas em relação a dados, que hoje não existe. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente criar IA. Eu acho que a própria área da IA vai dar uma esfriada boa até ter o próximo salto. Eu acho que computadores quânticos vão começar a se tornar mais usuais. Aí vai ter um grande salto em áreas de computação. Sério, cara? Por que você acha dos Porque computadores? a gente já está bem perto, né? Já tem empresa fabricando e vendendo. O Google já tem um centro de IA que usa computadores quânticos. Uhum. É uma pesquisa que está sendo muito avançada. E a gente, no ramo da física, o pessoal está avançando muito, principalmente na área quântica, né? Que hoje em dia eu acho que é a principal área de interesse de estudo de todo mundo. Tem muitas mentes pensando no problema, entendeu? Eu acho que é isso. E assim, uma coisa que evoluiu muito também, cara, foi até numa área que você trabalha, que é a questão das startups também, né? A inteligência artificial veio e, querendo ou não, evoluiu muito e está evoluindo cada dia que passa, né? Que aqui no Brasil mesmo, cara, todo dia que eu vejo aqui, uma galera nova criando coisas novas e evoluindo, ajudando muito, né? E você trabalha numa também, né? Eu trabalho em uma e tenho uma também. Qual que é a sua? É sobre o quê? Eu tenho duas, na verdade. Uma está parada por causa da pandemia, que chama Noctus, que é uma startup para mídia digital out of home. Você já viu aqueles telões de televisão que fica passando propaganda em supermercado, shopping, essas coisas? Uhum. A gente criou um sisteminha que recomenda as melhores propagandas para as pessoas que estão passando no momento ali. Uhum. Então, ela sabe quem que está passando, as características das pessoas e oferece as melhores propagandas para aquelas características. E a outra é a Ascenda, que nós criamos a Luiz, eu e meus dois sócios. A Luiz é uma IA para ajuda a... Eu gosto a gente está desenvolvendo a ideia do produto ainda, mas já foi vendido, a gente vendeu para o PCE. Mas eu gosto de pensar nela como um assistente de documentação, né? Então, por exemplo, a escritório de advocacia tem uma grande quantidade de documentos, né? Então, por exemplo, geralmente advogado toma uma decisão baseada no histórico de alguns outros processos que tiveram aquela mesma característica.
Então, a Louise, ela é uma inteligência que você... É um chatbot que você conversa com ela e fala assim, Louise, traz para mim os valores dos processos que envolvem, sei lá, batida de carro. A Louise faz a leitura na base de dados e traz o valor médio de quanto que os advogados costumam pedir de... Caralho, velho. Que massa. Esse já vendeu ele já. A gente vendeu a versão inicial dela, agora a gente está fazendo a Louise ficar em cloud, né? Ficar na nuvem. Uhum. E a gente está transformando num produto que vai ter escala, né? Ou seja, qualquer um vai poder usar ela. Cara, eu acho mais massa o nome, Aloysio. Louise, né? Cara, e assim, a evolução é tanta, e tem uma galera ganhando uma grana com isso, né? Eu vejo tanto quanto chegou o Uber mesmo aqui, cara, a galera foi loucura, o iFood, e tem umas empresas que dão muito certo, mas também deve ter algumas startups também meio de merda também, né, cara? Ah, demais, cara. O que não falta é esse tapo de merda. O que não falta é esse tapo de merda, é nego falando que tá fazendo IA, não tá fazendo bosta nenhuma. Uhum. A maioria das consultorias que eu faço são para empresas que caíram em alguma desse tipo de furada e querem tentar consertar. Uhum. Eu acho que, assim, eu confio desconfiando em startup, sabe? Eu não acho que seja um ambiente tão positivo igual as pessoas falam que é, mas é um ambiente necessário se a gente quiser ter algum tipo de evolução. Por exemplo, para mim, as startups que eu mais torço para dar certo é a startup que vai acabar com o banco, porque eu odeio banco, achei ridículo o banco. E a pressão que Nubank, Inter e companhia estão fazendo nos bancos é uma coisa gigantesca, gigantesca, e que está forçando os bancos a se modernizarem e a melhorarem os processos deles, né? Então, é matar ou morrer nesse tipo de situação. Uhum. Estou torcendo para os bancos morrerem. Aí depois eu estou torcendo para as criptomoedas matarem o Nubank e o Inter também, e ficar só na cripto mesmo. Vai ficar só no ciclo, um matando a outra, né, cara? Uhum. Mas assim, para nós é melhor, cara. Quanto mais comodidade, mais facilidade, é melhor. Mas assim, igual vocês criam, geralmente você cria uma startup, tipo assim, para ser aquela sua filha, por exemplo, a Heloísa, minha filha querida, ou você, foda-se, Heloísa, eu vou fazer ela, eu quero ganhar grana, eu quero jogar ela pro lado mesmo. Não, e aí entra a diferença entre, para mim, né, pode ser uma visão meio romântica da coisa, entra a diferença entre pessoas apaixonadas Uhum. e coach motivacional que quer vender e ganhar dinheiro, né, ou seja, CEOs de startup. Uhum. Por exemplo, a gente criou a Louise, cara, só porque era legal. Uhum. Um dia a gente teve uma ideia, vamos criar essa tecnologia aqui? Vamos. A gente criou, não tinha nem pretensão de vender, aconteceu de vender e acabou que virou uma empresa. A Noctus começou com o meu projeto da minha pós-graduação que eu estava fazendo, que era que você tinha que criar uma startup. A Noctus nasceu de um projeto final de curso. Assim, para mim, a minha grande paixão e a dos meus sócios, óbvio, dinheiro é muito importante. Eu vou ser idiota de falar que não é. Quero ganhar muito dinheiro, sim. Pretendo vender ela por milhões. Mas, para mim, a parte mais legal é a Virar parte um da Elon Musk, criação. né? Para mim, a parte mais legal é a parte da criação, de você tentar inovar alguma coisa, de você tentar criar uma nova forma de pensar sobre um determinado problema. E você acha que tem espaço para. Porque, tipo assim, o que bomba muito, cara, é igual a questão das redes sociais. O Mark Zuckerberg criou o Facebook, cara, foda. Você acha que tem espaço, cara, para criar outra? Porque, assim, veio o Orkut, veio Facebook, agora Instagram, e já tem Twitter, tem TikTok, e tem várias coisas. Você acha que, tipo, cara, já chega ou vai só evoluindo, cara? Cara, eu acho que, não sei, sinceramente, eu acho que não tem mais espaço. Eu acho que. Até porque o próprio interesse das pessoas por rede social já está acabando. Hoje em dia, quem se interessa por rede social é pirralho. Pessoas mais velhas não estão. E o mundo está ficando mais velho, né? Eu acho que o interesse está acabando. Eu não acho que tenha mais muito espaço. Né? Por exemplo, a última que eu ouvi falar é daquele Clubhouse, uma rede social de mandar mensagem de voz. Mas vá merda, não quero ouvir mensagem de voz nunca. Eu não escuto no WhatsApp, vou ter uma rede social para isso, entendeu? Eu acho que essa onda aí já acabou. Cara,
te agradecer demais, João Paulo. Papo bacana demais, mano. Deu para tirar bastante dúvida. E, assim, passa essa pandemia, cara, quer marcar um presencial com você, cara. Tem muita coisa ainda pra gente perguntar, mas pandemia tá foda, mas por enquanto temos o aplicativo que a gente tá gravando. Mas muito bacana, cara. Deixa o espaço aberto aqui para você sempre que precisar. E te agradecer, cara. Uma hora dessa aí, você nem jantou ainda e tá aí trocando essa ideia com a gente. Obrigadão mesmo, cara. Que isso, eu que agradeço pela oportunidade aí de falar um testerol aqui. Eu ia falar para você deixar suas redes sociais, igual o cara não tem, pra galera te Não, não seguir. sei. Então, Paulo, se vocês quiserem seguir ele, cara, tá escondido, tocado na Ah, caverna, igual a caverna do dragão. Eu tenho LinkedIn, se serviu para vocês, segue lá, vocês vão me achar pelo meu nome, João Paulo Martins. Cara, te agradecer demais mais uma vez. Porta aberta para você ir. E depois eu quero trocar uma ideia com esse amigo seu bolsonarista e ver se nem consegue converter. Pode trocar, é interessante você fazer uma imersão na mente de um bolsonarista. Galera, brigadão, inscreva no canal, deixa aquele like. João Paulo, um abraço e até mais, galera. Valeu. Olha só.